Hoje nós vamos iniciar então uma nova matéria, um novo tópico, que é o estudo, continuar o estudo sobre prisões. Na última aula nós falamos sobre as causas extintivas da punibilidade na ação penal privada e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre prisões. Já tivemos a oportunidade de estudar sobre prisão em flagrante, que falamos toda aquela história da prisão em flagrante, especialmente a natureza jurídica dela antes da reforma e depois da reforma de 2010, ou seja, a prisão em flagrante hoje era considerada uma prisão pré-processual, ou ela não tem, ou pré-cautelar, porque o tempo de duração dela da prisão até a comunicação do juiz através do auto de prisão em flagrante. E nós sabemos que a Constituição, ela fala em dois tipos de prisões, a prisão em flagrante e a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, ou ela é em flagrante, que pode ser realizada por qualquer do povo e deve ser decretada pelas autoridades policiais e seus agentes, né? E depois nós temos então a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Aí nós temos a prisão temporária, que é a prisão para investigação, vamos dizer assim, que nós vamos estudar hoje, a prisão preventiva, a prisão domiciliar, a prisão de sentença derivada de sentença recorrível, que trata-se de uma prisão preventiva também, né? E depois nós temos a prisão pena, ou seja, aquela que ocorre após o trânsito julgado, quando o Estado vai executar o comando sancionatório aplicado em uma sentença penal condenatória, certo? Então hoje nós vamos falar desta prisão temporária, que é uma prisão interessante, tem bastante história para contar para vocês sobre esta prisão temporária, né? A prisão temporária, inicialmente, ela foi criada após a Constituição de 88, um ano e pouquinho, outubro, um ano e um mês após a Constituição de 1988, para substituir uma prisão que existia, que era a prisão para averiguação. Que então era tida como ilegal, porque o sujeito era preso para averiguar se ele teria participado ou não de determinado crime, ou o sujeito tinha algum débito para com a justiça, para com o Estado, no âmbito criminal, então ele era detido para averiguação. Após a Constituição de 88, desapareceu esta prisão para averiguação e o legislador viu na necessidade de criação de uma prisão para que se procedesse durante as investigações, ou uma prisão necessária para as investigações. Então foi aí que o legislador então criou a prisão temporária, que está disposta na Lei 7.960 de 1989. É uma lei de dezembro de 1989, Lei 7.960. Só que ela não foi criada diretamente por lei. Ela foi criada através da medida provisória 111 de 24 de novembro de 89. Ou seja, praticamente quase um mês antes da sua conversão em lei. Então ela foi criada por medida provisória, medida provisória 111 de 24 de novembro de 1989, ou seja, um ano e um mês após a vigência da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, certo? Então, aqui já começa um problema da prisão temporária, né? Que já vamos até fazer uma diferenciação. A prisão preventiva é uma prisão que está estabelecida
no Código de Processo Penal, no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, cujos requisitos para a sua decretação são requisitos mais complexos, né? Ou seja, exige-se mais requisitos para que alguém seja preso preventivamente, que é uma prisão também processual e de natureza cautelar, tá? Então ela é mais rigorosa para que ela possa ser decretada. Já a prisão temporária, não. Eu já vou até antecipar para que vocês possam fazer esse entendimento preliminar. Estou olhando mais à esquerda, porque estou gravando no celular, que será disponibilizado para vocês no YouTube, tá bom? Então, eu vou até adiantar as hipóteses de cabimento da prisão temporária para facilitar essa explicação que eu vou dar na sequência. Então, a prisão temporária ela é decretada quando imprescindível para a investigação durante o inquérito policial, quando o investigado não possuir residência fixa ou não possuir identificação e não fornecer elementos para sua identificação, ou quando haja fundadas razões de autoria ou participação do investigado em determinados crimes graves que o legislador elenca. Tudo isso que eu estou dizendo está no artigo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 7.960 de 89, certo? Então, é uma prisão, conceituando já a prisão temporária, é uma prisão cautelar, porque é necessário o perículo in mora, ou seja, que o sujeito seja retirado da sociedade para uma investigação ser conduzida serenamente e de forma eficaz, né? Então, é uma prisão processual, cautelar de natureza processual, para possibilitar a investigação durante o inquérito policial em determinados crimes graves que o legislador elenca. Então, nós vamos ver que o legislador ele indica quais são os crimes em que se pode ser decretada a prisão temporária. Não é todos os crimes. Nós vamos verificar. E esse rol ele é taxativo. Eu vou explicar detalhadamente para vocês. Então, nós procuramos já conceituar e falar as hipóteses de cabimento. Depois vamos falar novamente. Mas falamos para que vocês possam ter uma noção geral. Certo? Então, vamos lá. O que eu estava dizendo? Que a prisão temporária ela já vem com um problema na sua criação. Mas que problema? Ao meu ver, a prisão temporária ela é formalmente inconstitucional. Por que ela seria formalmente inconstitucional? Porque ela tem um vício de formação. Não se pode criar uma lei, legislar sobre matéria penal ou matéria processual através de medida provisória. É somente através de lei ordinária. Então ela foi criada, a prisão temporária, por medida provisória e convertida em lei. Então ela tem um vício de formação, né, que ofende a Constituição Federal. Por isso, afirmar que ela é formalmente inconstitucional por esse vício de formação, que ela foi criada através de medida provisória e não foi criada através de lei. Então já começa por aí, tá? Mas isso, tanto no STJ, no STF, vocês não vão encontrar este fundamento que possa declarar de maneira, lógico, de maneira colegiada, que essa prisão ela é formalmente inconstitucional. Mas, tecnicamente, você estudando o direito constitucional, essa argumentação ele é plausível, ele é certo, porque não se pode legislar via medida provisória em matéria de processo, em matéria de direito penal, certo? E segundo, eu entendo que a prisão temporária também, ela é materialmente inconstitucional. Aí é uma posição que eu estou colocando para vocês, não significa que isso vocês devem seguir isso que eu estou dizendo, né? Tem doutrinadores que entendem que não, mas eu vou explicar o porquê que eu entendo que ela é materialmente inconstitucional. Porque
Aqui na nossa legislação, nós fazemos ao contrário. Primeiro, nós elegemos um culpado, para, através desse culpado, iniciar uma investigação e chegar à autoria e materialidade. Ou seja, através da prisão temporária, faz o caminho inverso. Você elege um suspeito e, através desse suspeito, você tenta chegar à autoria e materialidade de determinado crime. Não deveria ser o inverso? Nós não deveríamos ter já, após uma investigação, obtido pelo menos indícios de autoria e materialidade, e aí sim eu teria motivos para encarcerar provisoriamente, antecipadamente, para efeitos de processo, para efeito de uma investigação, o término de uma investigação tranquila, de um processo tranquilo, a conveniência da instrução criminal. Então você investiga primeiro, depois você prende. Na prisão temporária é absolutamente o contrário. Você prende para poder investigar. Ora, isso, ao meu ver, estaria contrariando a própria garantia constitucional da presunção de inocência, que ela não pode ser desprezada. Ela não pode ser desprezada, ainda que essa garantia, esse princípio da inocência não seja absoluto, e não deve ser absoluto, né? Mas, nesta argumentação que eu estou colocando, eu vejo que a lei faz o caminho inverso, né? Primeiro prendemos um suspeito, para depois chegarmos até a materialidade de autoria, quando na verdade deveria ser o inverso. Eu teria que ter mecanismos suficientes de investigação para que, após a finalização dessa investigação, né, conseguir demonstrar que aquele sujeito seria o autor ou teria participado daquele crime, que o crime existiu, cuja materialidade foi devidamente comprovada. Tá certo? Então, esses são aspectos que nós estamos conversando, e é um entendimento que eu coloco para vocês, e não estou dizendo que isso prevalece, né, porque essa prisão está aí desde 89 e ela é utilizada em larga escala. Vocês vejam aí na mídia, né, na Operação Lava Jato, várias prisões temporárias decretadas juntamente com busca e apreensão, justamente porque qual que seria a finalidade desta busca, desta decretação da prisão temporária? É justamente para que o delegado tenha mais facilidade na investigação e o sujeito não possa atrapalhar a investigação. De que forma que ele poderia atrapalhar a investigação? Destruir provas, ele poderia influenciar depoimento de testemunhas que iriam prestar depoimentos em sedes de inquérito policial. Tudo isso, então, ele em liberdade poderia ser prejudicial para a investigação. Por isso que existe, então, a prisão temporária. Tá? Aqui eu estou falando tecnicamente. Primeiro eu quis colocar duas posições para que vocês tenham em mente esse tipo de argumentação, que você pode argumentar sobre a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Mas você não vai ter sucesso em lugar nenhum com essa argumentação. Mas pelo menos você deve saber que ela existe, que ela é razoável, ao meu ver, ao meu sentir. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então nós falamos da parte de conceito. Eu falei dessa questão da inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Falei da previsão, né? Está previsto na Lei 7.960 de 89, que são poucos artigos, salvo engano, são acho que menos que 10 artigos essa lei. São pouquíssimos artigos, é bem resumido, mas nós vamos deparar com algumas situações problemáticas ainda na interpretação da lei. Tá? Então, é uma prisão para investigação decretada durante o inquérito policial para possibilitar a investigação em determinados crimes graves que o legislador elenca. Essa é a conceituação da prisão temporária, certo? Então, está lá no artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Quem puder acompanhar, seja através do código, seja através da internet, aí vamos me auxiliando
na leitura desses dispositivos. Então, primeiro requisito, quando for imprescindível para a investigação durante o inquérito policial. Então, aqui, alguma parte da doutrina entende que para decretar a prisão temporária é necessário que o inquérito já esteja instaurado. Para outros, não. Basta que haja diligências no sentido da investigação que pode ser decretada a prisão temporária. Tá? Certo? O que é? O delegado baixando portaria, determinando a instauração de inquérito policial. Mas tem tem investigação que parte diretamente do MP. Então, por isso, não exige-se aí a necessidade da formal instauração de inquérito policial a possibilitar a decretação da prisão temporária. Mas vamos lá, o primeiro requisito é que seja imprescindível para a investigação durante o inquérito policial. Só para vocês terem uma ideia, um crime de homicídio é um crime gravíssimo. Vamos imaginar que é um homicídio qualificado. O sujeito praticou um homicídio qualificado. Aí ele vai até a presença do delegado, entrega a arma do crime, entrega a roupa que ele utilizou no dia do crime, entrega o celular dele, que tem a prova lá que ele tinha ameaçado a vítima, confessa detalhes do crime, indica onde está o corpo da vítima. Aí eu pergunto a vocês, será que poderia ser decretado a prisão temporária com este fundamento, quando for imprescindível para a investigação durante o inquérito policial? Ao meu ver, não. Por quê? O delegado já tem tudo que ele precisava aí, já tem a confissão, tem a arma do crime. É lógico que vão vir os exames complementares. Vai vir o exame de balística, o projeto retirado da vítima, se for no mesmo dia o crime, os exames para verificar se ele disparou realmente arma de fogo. Por quê? Porque a confissão, ela não é mais a rainha de todas as provas como era antigamente. Hoje o sujeito pode confessar por dinheiro, ele pode confessar por ameaça, ele pode confessar por amor àquela pessoa, ele pode confessar para proteger um filho, não é verdade? Então a confissão não é a rainha de todas as provas. Mas o delegado, com os demais elementos probatórios e com essas informações que ele acabou de passar o investigado, não é necessária a prisão temporária dele, porque ela não é mais imprescindível para a investigação. O delegado fez o interrogatório dele, ele confessou detalhes do crime, que bate com toda a investigação que acompanha o caso, com os depoimentos das testemunhas, tudo bateu, fechou o inquérito policial. Né? Então, mas isso é crime grave, tudo bem, ele poderia ser preso? Poderia ser preso, mas não temporariamente. Ele poderia ser preso preventivamente, porque a prisão preventiva, os requisitos são mais exigentes e necessário para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, desde que tenha indícios de autoria e materialidade. E o crime não pode ser a pena máxima inferior a 4 anos. Certo? E o crime é penado com reclusão, cuja pena máxima não pode ser superior a 4. Não pode ser inferior a 4 anos, tem que ser superior a 4. Pena máxima. Por quê? Até 4 anos, sujeito condenado, cabe penas alternativas nos termos do artigo 44 do Código Penal. Tá? Então, entenderam essa questão? Quando imprescindível para a investigação durante o inquérito policial. Um exemplo. Ocorreu um homicídio, o sujeito é encontrado com o relógio da vítima. Olha, ele não é caso de prisão em flagrante. Será que o delegado pode pedir a prisão temporária dele para poder investigar? Repito, eu discordo dessa prisão. Eu entendo que ela é materialmente inconstitucional, mas eu estou errado, porque ela é legítima, ela prevalece, ela está aí. Tá? Então, o delegado poderia representar ao juiz para que decretasse a prisão temporária, sujeito que foi encontrado com o relógio da vítima? Sim, é imprescindível para a investigação que esse sujeito seja preso para que se proceda a investigação. Vamos ouvi-lo. Como que você conseguiu esse relógio?
onde você comprou de quem? Então vamos ouvir o sujeito. Ouviu o sujeito, falou, não vendi para ele não, ouve ele de novo, o que ele fala agora? Aquele sujeito que falou que você tinha vendido o relógio para você, falou que não vendeu nada não, e aí, o que você tem a declarar? Então o delegado tem a oportunidade, ele estando preso temporariamente, de ouvi-lo várias vezes, em várias ocasiões, fazer acareações. Tudo isso pode ser feito enquanto o sujeito permanece preso temporariamente. Tá? O segundo requisito, que é o inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, é quando o sujeito não tem residência fixa ou não fornece elementos para sua identificação. Ele não tem identificação civil, ou seja, o sujeito não tem RG, não tem documento nenhum, e não fornece meios para que seja identificado. Né? Por exemplo, se ele fornece o nome do pai, o nome da mãe, é possível chegar até a qualificação desse sujeito, mas ele não fornece nada. Então, significa que esse sujeito quer atrapalhar aí o andamento do inquérito policial e eventual processo. Então, justificaria a necessidade da prisão temporária. Ou o sujeito não tem residência fixa. Né? O sujeito ele não fala onde que ele reside. Eu vivo aí pelas ruas. Peraí, mas e aí, como que poderá intimá-lo para determinados atos do inquérito ou do processo? Então, nesse caso, esse seria um fundamento legítimo a decretação da prisão temporária. Tá? É lógico que, se você pensar assim, não, mas o Estado tem meios de identificar essa pessoa. Tem a identificação datiloscópio. Esse sujeito nunca tirou um RG. Já vai dificultando. Não é? Mas se ele já tirou um RG, ele tem a identificação datiloscópio. Olha a impressão digital dele, né? E faz o confronto no banco de dados do sistema de identificação do Estado. Então, o Estado teria meios de fazer a identificação. Esse não seria um fundamento idôneo por si só. Mas não é isso que a lei quer dizer. A lei diz que quando ele não tem residência fixa, ou não tem identificação, ou se não tem identificação, também não fornece elementos para a sua identificação. Certo? Então, esse é o segundo fundamento. O terceiro fundamento para a decretação da prisão temporária é quando haja fundadas razões, de acordo com a prova, de acordo com qualquer meio de prova admitido na legislação penal de autoria ou participação em determinados crimes graves. Nós vamos fazer a leitura. Primeiro, já tem um erro aí técnico, né? Legislação penal não trata de prova. O legislador errou. Aí ele teria que falar legislação processual penal. Certo? Porque onde trata de prova é o direito processual penal, não é o direito penal. Em qualquer prova admitida na legislação penal, não. Na legislação processual penal. Só para vocês saberem que tem um erro técnico aí nesse artigo. Tá? Então vamos fazer, quem pode fazer a leitura desses crimes aí que o legislador descreve no inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, cujo rol ele é taxativo. Depois eu vou fazer remissão a um outro dispositivo, mas esse que nós vamos fazer a leitura aqui, ele é taxativo. Vamos lá, quem pode fazer a leitura? Quais são os crimes? Certo. Esse 214 ele foi revogado, mas o comportamento típico foi transportado para o artigo 312, tá? Porque atentado violento ao pudor e estupro hoje é comportamento do artigo 214, que foi revogado, e está concentrado também no artigo 213. Continuando. Revogado o artigo 219 do Código Penal, revogado também.
Pois não. Certo. Certo. Tá, então, olha, esse rol, ele não é exemplificativo, porque não fazia jus que o legislador fizesse mera exemplificação dos crimes que admite a prisão temporária. Então, esse rol, ele é taxativo. Só que tem uma questão interessante. A lei que já localiza aí, para a gente poder ganhar dinamismo na aula, já localiza a lei 8.072/90. Aí já vai lá no artigo 2º, parágrafo 4º. Então, enquanto eu vou falando, quem puder ir localizando, tá? O que acontece? A lei dos crimes hediondos, ela falou também da prisão temporária. Então, é possível, além desses crimes que o legislador descreveu no inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, a Lei dos Crimes Hediondos também fez a previsão que é possível a decretação da prisão temporária em crimes hediondos ou equiparados. Então, o que é equiparado? Tráfico ilícito de entorpecente, tortura, terrorismo, tudo isso equipara a crimes hediondos, tá? E todos os crimes hediondos, tá? Aqueles descritos no artigo 1º e artigo 2º da Lei 8.072/90. Então, o que diz? É quem localizou o artigo 2º, salvo engano, parágrafo 4º da Lei 8.072/90. Quem localizou pode fazer a leitura, por gentileza. Localizaram aí? Bom, então, verificam que esta lei, 8.072/90, a lei dos crimes hediondos, ela inseriu dizendo, olha, além daqueles crimes lá do inciso 3º, também os crimes hediondos e equiparados, pode ser decretada a prisão temporária. Então, todos os crimes hediondos e equiparados a hediondos, além daqueles que nós acabamos de fazer a leitura, poderão ser decretados a prisão temporária. Outros crimes que não estão nem considerados como hediondos ou equiparados e nem previsto no inciso 3º, não é possível a decretação da prisão temporária. Será que não é possível? Estou afirmando, mas nós precisamos estudar melhor essa questão. E agora que nós vamos enfrentar um problema sério. Por que um problema sério? Agora eu vou perguntar a vocês. Esses 3 requisitos que eu acabei de fazer, nós acabamos de fazer a leitura, que é o artigo 1º, inciso 1, 2 e 3. Eles são alternativos ou são cumulativos? Essa é a questão primordial da prisão temporária. Por quê? Se eu entender que os requisitos do artigo 1º, eles são alternativos, significa que em qualquer crime, se for imprescindível para as investigações durante o inquérito policial, pode-se decretar a prisão temporária contra alguém. Mas e o rol? Não, os requisitos são alternativos, pode estar presente só o artigo 1º. Em qualquer crime, o sujeito não tem residência fixa, decreta a prisão temporária dele. Ele não fornece elementos para sua identificação ou não tem identificação, decreta-se a prisão temporária. Não, há fundadas razões de participação em determinados crimes, inciso 3º, decreta a prisão temporária. Então, olha que o legislador não diz
se os requisitos são alternativos ou são cumulativos. Agora, se forem cumulativos, aí ficaria o seguinte: somente os crimes previstos no inciso 3º mais a lei dos crimes hediondos, o sujeito não pode ter residência fixa ou não fornecer elementos para identificação e deve ser imprescindível para a investigação em determinados crimes durante o inquérito policial. Então, se você entende que é cumulativo também, ficaria difícil decretar a prisão temporária, não? Imagina esses crimes aí da Lava Jato aí. O sujeito, todos têm residência fixa. Então, nenhum deles poderiam ser presos temporariamente, porque os requisitos seriam cumulativos. Teriam que estar presentes os 3 requisitos. O sujeito não pode ter residência fixa, ou não pode ter identificação, ou não fornece elementos, ou é imprescindível para a investigação também, e há fundadas razões de participação naqueles crimes graves que nós já debatemos sobre eles. Então, se falar que é alternativo, fica muito banalizada a prisão temporária, não fica? Se você falar que é cumulativo, fica muito exigente a prisão temporária. Pensa nesse pessoal da Lava Jato aí. Como que você vai enquadrar os 3 requisitos? Seria praticamente impossível. Então, e agora? Como que nós vamos fazer com isso? Vamos entender o seguinte: a doutrina diverge sobre o assunto. Vou exemplificar para vocês o seguinte. Tourinho e Mirabete tem uma linha de raciocínio seguinte: os requisitos são alternativos. Não interessa o crime. Se for imprescindível para a investigação, decreta a prisão temporária. Ponto final. O sujeito não tem residência fixa. Em qualquer crime, decreta a prisão temporária. Há fundadas razões de autoria e participação em determinados crimes graves que o legislador elenca, decreta a prisão temporária. Então, para o Mirabete e para o Tourinho, os requisitos são alternativos. Se estiver presente só o inciso 1, pode decretar a prisão temporária. Se estiver presente só o inciso 2, pode decretar. Ou se for só o inciso 3, pode decretar. Isso é o fundamento do Tourinho e Mirabete. E aí como ficaria essa questão? Se o promotor entende como eles, ele que pede a prisão preventiva, a prisão temporária em qualquer crime, dizendo que é imprescindível para a investigação. E depende do juiz. Se o juiz concordar com ele, o juiz decreta. Eu concordo com o Tourinho e Mirabete, entendo que é alternativo. Tá? O outro fundamento, o Antônio Scaranci Fernandes, que escreveu, né, junto com a saudosa Ada Pellegrini Grinova, ele diz que os requisitos são cumulativos. Ou seja, acaba inviabilizando a prisão temporária. Tá? Então, esse é o fundamento de Antônio Scaranci Fernandes, que os requisitos são cumulativos. Já Vicente Greco Filho, que também escreve tanto no processo civil como no processo penal, ele diz, aqui fica quase impossível, ele diz que os requisitos são alternativos desde que concorra com os requisitos da prisão preventiva. Aí ele tornou quase impossível. Ou seja, quais são esses requisitos que ele quer dizer? Deve estar presente o inciso 1, o inciso 2 ou o inciso 3, alternando eles, qualquer um deles, desde que com cada um concorra os requisitos do artigo 312, ou seja, haja indícios de autoria e materialidade e seja necessário a prisão para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, ou para a garantia da ordem econômica, ou para garantir a aplicação efetiva da lei penal. Então, nesse fundamento, Vicente Greco Filho torna absolutamente impossível a decretação da prisão temporária se você exigir tudo isso que ele está falando aí. Então, não prevalece. Bom, e agora? O que sobrou, então? Bom, o que sobra é o entendimento majoritário. Prestem atenção. O que sobra é o entendimento majoritário, que é o entendimento saudoso Damásio Evangelista de Jesus, né, e do Antônio Magalhães Gomes Filho também, que escreveu junto com a Ada Pellegrini Grinova, Antônio Scaranci Fernandes, aquele livrinho de teoria geral do processo, né? Eles entendem, aí junto com eles, Capês também entende que é um
discípulo do Damásio, né? Fez o curso Damásio, passou em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça, e tem muito conhecimento técnico também. Então, essa teoria é a que prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Prestem atenção. O primeiro argumento dessa teoria é o seguinte: o rol é taxativo. Não faria sentido se o rol não fosse taxativo. O rol ele é taxativo, ou seja, somente nos crimes descritos no inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, mais os crimes hediondos e equiparados a hediondos, conforme lá o artigo 2º, parágrafo 4º, que faz a remissão da prisão temporária ser aplicada nos crimes hediondos e equiparados a hediondos. Então, os hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, que equipara a crimes hediondos, tráfico ilícito de drogas. Tá? Então, o rol de crimes é taxativo, desde que concorra com o 1 ou com o 2. Olha que interessante. Então, naqueles crimes, se for imprescindível para a investigação durante o inquérito, pode decretar prisão temporária. Olha, naqueles crimes, se o sujeito não tem residência fixa, pode decretar prisão temporária. Naqueles crimes, o sujeito não tem identificação ou não fornece elementos para sua identificação, pode-se decretar a prisão temporária. Acho que eu falei preventivo agora há pouco, né? Temporária, nós estamos falando temporária. Certo? Então, o que é essa teoria do saudoso Damásio que prevalece na doutrina e na jurisprudência diz? O 3 é taxativo, junto com os crimes hediondos equiparados, desde que concorra o 3 com 1 ou 3 com 2. Ou pode ser o 3 com 1 e o 2. Né? Pode ser, se ficar presente, pode ser, mas não era exigível, porque senão os requisitos seriam cumulativos. 3 com 1 pode decretar a prisão temporária. 3 com 2 pode decretar a prisão temporária. Certo? Então, essa é a corrente que prevalece. Damásio, saudoso Damásio Evangelista de Jesus, Antônio Magalhães Gomes Filho, também entende dessa forma, Capesi entende dessa forma, a doutrina majoritária entende dessa forma, o tribunal entende dessa forma, tá? A jurisprudência em geral entende dessa forma, tá certo? Então nós falamos de um ponto primordial da prisão temporária, certo? Então vocês verificam que é argumentação, porque o legislador em nenhum momento diz, olha, os requisitos são alternativos, olha, os requisitos são cumulativos. Em nenhum momento ele diz isso. Isso é interpretação. Nós temos que utilizar da hermenêutica para chegar até a vontade do legislador. E a vontade do legislador é nos termos dessa corrente majoritária. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, quem pode decretar a prisão temporária, então? Será que o delegado, o Ministério Público? Não, né? Somente dois tipos de prisões, ou é em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, somente a autoridade judiciária competente. Pode ser um juiz, um desembargador, um ministro. Tá? Somente eles que podem decretar a prisão temporária, por ordem escrita e fundamentada, sob pena de nulidade. Certo? Só o juiz. Agora, quem pode, entre aspas, requerer? Bom, o Ministério Público pode requerer. O Ministério Público tem legitimidade para requerer. O delegado, ele não usa a palavra requerer, ele representa a necessidade da prisão preventiva. Então, o delegado, durante a investigação, ele termina o inquérito e fala, olha, entendo que é o caso de prisão preventiva, porque o sujeito está ameaçando testemunha, ou o sujeito é um perigo para a ordem pública, então ele pode até sugerir e fazer a representação da necessidade da prisão preventiva. Tá? Mas ele pode requerer a prisão temporária, representar a prisão temporária? Pode.
O delegado tem legitimidade para representar a necessidade da prisão temporária. E o juiz, antes de decidir, quando o delegado representa, ele ouve o Ministério Público, obrigatoriamente. Então, quando o pedido de prisão preventiva, ou seja, a representação do delegado de polícia, o juiz, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público. E o juiz terá o prazo de 24 horas a partir do momento que chega lá a manifestação. Se for o delegado que pediu, o Ministério Público manifestou, vai concluso para o juiz, ele terá o prazo de 24 horas para decretar ou não a prisão temporária. Certo? Se for diretamente um requerimento do promotor, o juiz terá o prazo de 24 horas, até 24 horas, para decretar ou não a prisão temporária. Tá certo? Tudo bem? Agora, surge uma discussão. A doutrina não fala sobre isso. E o assistente de acusação? Será que habilitado no processo? Não, porque não tem processo ainda. Mas será que ele não teria legitimidade para requerer a prisão temporária? Porque houve uma mudança dessa parte do assistente de acusação. O que é? O ofendido que contrata um advogado para atuar em seu nome como assistente de acusação. Ou, no caso de homicídios, o cônjuge ascendente ou descendente contrata um advogado para atuar como assistente de acusação, para defender os interesses extrapatrimoniais. Porque a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível, só vai discutir o valor, o quanto da indenização. Então, o assistente de acusação visa isso, o reflexo extrapenal da sentença penal condenatória, uma indenização, uma reparação de dano em geral. Certo? Só que o Supremo já entendeu que o interesse do assistente de acusação vai além disso. E aí o legislador também entendeu. Por quê? Porque o assistente de acusação pode requerer a prisão preventiva. E o que tem a ver para ele uma condenação, o sujeito estando preso ou em liberdade? Não muda nada. Então por que o legislador admitiu que o assistente pode requerer a prisão preventiva? E na prisão temporária não tem a legitimidade. A lei não indica a legitimidade. Mas eu entendo que ele tem legitimidade sim. Por quê? A finalidade e a função do assistente, ele vai além do interesse extrapatrimonial. Por quê? Ele vai pela correta aplicação da lei. O interesse dele é a correta aplicação da lei. Tanto que ele pode recorrer para aumentar a pena. Quando o Ministério Público não recorre, o assistente de acusação pode recorrer para aumentar a pena. E que para ele, qual que é a diferença do interesse penal que ele tem? Tanto faz o sujeito ser condenado a 10 como a 20, a sentença penal condenatória vai transitar em julgado e vai fazer coisa julgada no cível. Então, o legislador, quando admitiu que ele requeresse a prisão preventiva, ele falou, olha, o interesse do assistente de acusação é bem mais amplo do que nós pensamos. Ele vai além do interesse extrapenal da sentença condenatória. Então, por esse motivo, eu defendo que o assistente de acusação pode sim requerer a prisão temporária com base nesta argumentação. Mas se isso cair em concurso, não tem previsão legal. Quem pode requerer é o Ministério Público e o delegado de polícia representa a necessidade da decretação da prisão preventiva. É isso que está na lei. Tá certo? A lei diz isso. Se for numa prova subjetiva para vocês argumentarem, vocês podem tratar dessa argumentação que certamente será bem colocada e bem-vinda para o examinador. Né? Bom, vamos lá. Então, quando o juiz decreta a prisão temporária, que deve ser devidamente fundamentada nos termos do artigo 96, né, inciso 9, se não me engano, da Constituição Federal, que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, essa decisão deve ser fundamentada na lei e nas questões concretas e não abstratas, extraídas do inquérito policial instaurado, da representação que o delegado fez ou do requerimento que o Ministério Público fez. Caso contrário, não seria legítima essa fundamentação do juiz. Então, esse mandato de prisão é feito em duas vias. O mandado de prisão é feito em duas vias. Uma das vias servirá como nota de culpa. Lembra daquela nota de culpa que nós estudamos lá no prisão em flagrante? Uma dessas vias ficará com o preso. Falar aqui,
está aqui, uma via ficará com você. Quais os motivos da prisão, quem determinando a sua prisão, quem determinou a sua prisão, para que ele possa de imediato exercer já a garantia constitucional da ampla defesa. E ele passará o recibo. E aí, esse recibo será juntado ao processo. Tá? Então, ao inquérito ou comunicado o juiz que foi cumprido o mandato de prisão, o mandato de prisão temporária, tá? Com assinatura do preso, que ficará com uma via. Por isso que o mandado é feito em duas vias. E quando vai cumprir, quando a autoridade policial vai cumprir esse mandado, ele vai cientificar o preso das suas garantias constitucionais. Quais são as garantias constitucionais? O direito de permanecer em silêncio, e esse silêncio não poderá ser utilizado em prejuízo da sua defesa. Quando ele for ouvido, for cumprido o mandato de prisão temporário, o delegado for ouvido, estou dando as garantias, você não é obrigado a falar, você fala se você quiser, você tem direito, esse silêncio não irá lhe prejudicar, você tem direito a comunicar com o advogado, se você tiver advogado, você terá direito a comunicar aos seus familiares sobre a sua prisão, o civilmente identificado não será obrigado à identificação datiloscópio. Esse princípio não é relativo, não é absoluto, ele é relativo, porque existe lei federal que regulamenta e diz da necessidade da identificação datiloscópio, mesmo o sujeito tendo a identidade civil. Tá? Vamos imaginar uma organização criminosa em falsificação de documentos. O sujeito é apreendido com 30 RGs. Como que vai saber se aquele RG que ele apresentou é falso ou verdadeiro? Então, faça a identificação datiloscópio e não há nenhuma ofensa ao princípio. A garantia constitucional que o civilmente identificado não será submetido à identificação datiloscópio, que é a identificação criminal, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse dispositivo ele é relativo e não absoluto. Tá? Então, todas as garantias constitucionais devem ser dadas ao preso no momento da prisão. Tá? Então, cumprida esta prisão, e hoje tem-se como regra fazer o quê? Um exame de corpo de delito. Ou seja, antes de levar o sujeito ao cárcere, ele passará por um exame de corpo de delito. Para verificar, por exemplo, imagine se o sujeito já estava todo machucado. Aí não faz o exame. Aí a polícia está lá investigando ele. E ele aparece todo machucado. Peraí, não, a polícia está torturando ele para obter a confissão. Então é necessário que, via de regra, não é previsão legal, mas cautela, isso, a autoridade policial ficará mais tranquila se assim agir. Determinará que ele seja submetido a um exame de corpo de delito, ou seja, para verificar se ele tem alguma lesão ou não tem, o estado de saúde que ele se encontra antes de ser conduzido ao cárcere. Tá? Da mesma forma quando ele sai, né? Quando ele sai também não é obrigatório, mas principalmente nos casos de repercussão, né? Os políticos, né? Olha, vai passar por exame de corpo de delito para ver, não tem lesão nenhuma, ninguém torturou ele, ninguém bateu, ninguém machucou nele, ele está saindo como ele entrou, tá? Então faz-se na soltura também. Por quê? Esta prisão é uma prisão que ela tem um prazo delimitado. Fora os crimes hediondos, todos aqueles que nós fizemos a leitura do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, o prazo da prisão temporária são 5 dias. São 5 dias de prisão. Prorrogáveis por extrema necessidade, ou seja, somente pode ser prorrogado desde que essa motivação seja justificada e o juiz deverá decidir se defere ou não a prorrogação. Então o delegado tem que justificar, se foi ele que pediu, quais os motivos que ele não terminou essa investigação e que é necessária a prorrogação do prazo. Tá? E antes disso, se for o delegado que pediu, o juiz vai ouvir o Ministério Público antes de deferir ou não a prorrogação. Certo? Mas se o delegado fundamentar, o juiz vai deferir, porque é o delegado que está presidindo a investigação. Tá? Ou o delegado pode, às vezes, durante 3 dias, está preso, foi preso. Durante 3 dias o delegado está interrogando ele.
E o delegado pode falar para o juiz, olha, não tem mais interesse na prisão. E o juiz pode determinar que espeça-se alvará de soltura. Porque o próprio delegado fala que não tem mais. Não é uma prisão para investigação? Quem preside a investigação diz que não tem mais interesse na prisão. E acontece várias vezes, já aconteceu isso comigo. Deu 3, 4 dias lá o sujeito preso, ele foi lá, confessou, ou o delegado obteve as provas que ele precisava, falou, não tem mais interesse na prisão, e comunica o juiz. Se ele não fizer nada disso, e no 5º dia, à meia-noite, não chegar nenhuma ordem do juiz prorrogando a prisão temporária, ele obrigatoriamente, independente de alvará, deve ser colocado em liberdade sob pena de abuso de autoridade. O carcereiro deve colocar ele em liberdade. Deu meia-noite em ponto do 5º dia. Não chegou nenhuma ordem do juiz prorrogando a prisão temporária. Ele deve ser colocado em liberdade sob pena de caracterizar abuso de autoridade. Essa prorrogação... se chegar a prorrogação depois, a polícia que vai capturar ele de novo e prender de novo. Porque ele é obrigado a ser solto. À meia-noite e 1 ele tem que ser solto. É lógico, o carcereiro vai tentar ligar, se for horário de expediente, tem algum pedido aí, já saiu algum mandado de prisão, alguma coisa de prorrogação de prisão temporária. Agora, venceram os outros 5 dias e não chegou nenhuma outra ordem de prisão, qual seria? A conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Pode ser que chegue lá um mandado de prisão preventiva, aí não tem prazo, ou nós vamos verificar, ela perdura enquanto perdurarem os motivos que autorizaram a sua decretação. Não é verdade? Então, aí o sujeito permanece preso, mas por outro título, porque a temporária ela venceu no 10º dia. À meia-noite do 10º dia, se não chegar um mandado de prisão preventiva, o sujeito deve ser solto sob pena de caracterizar abuso de autoridade. O sujeito deve ser solto sob pena de caracterizar abuso de autoridade. Tá certo? E da mesma forma, em se tratando de crimes hediondos, só que nos crimes hediondos, o prazo, tendo em vista a gravidade desses crimes e a complexidade maior na investigação, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, desde que essa prorrogação seja de extrema necessidade. Se no 30º dia, à meia-noite, não chegou nenhuma ordem do juiz determinando a prorrogação, o sujeito tem que ser colocado em liberdade. Chegou a ordem de prorrogação, foi cumprido mais 30 dias. Deu 60 dias, à meia-noite. Não chegou nenhuma outra ordem de prisão preventiva, o sujeito deve ser colocado em liberdade sob pena de caracterizar abuso de autoridade, independentemente de alvará de soltura. Certo? Por isso que ela é uma prisão delimitada, é uma prisão processual de natureza cautelar com prazo certo, com prazo determinado. Se já tem denúncia oferecida e recebida, não há que se falar em prisão temporária mais. Aí você só fala em prisão preventiva. Ou não, ou o sujeito está em liberdade. Tá certo? Então, crimes hediondos e equiparados a hediondos, o prazo é 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, desde que por extrema e comprovada necessidade da prisão, sob pena de figurar-se de ilegal a manutenção do sujeito ao cárcere, sem que essa prorrogação deva ter sido justificada, tá? E o juiz, fundamentadamente, tenha deferido o pedido de prorrogação, seja do MP, seja do delegado de polícia, em caso de prisão temporária. Certo? Tudo bem? E o juiz também, há uma previsão na lei, uma previsão interessante, que o juiz pode determinar que a polícia, a autoridade policial, após cumprir o mandado de prisão temporária, apresente o preso à autoridade judiciária. Isso normalmente não acontece, mas existe essa previsão, né? Que o juiz pode determinar no mandado de prisão que após a prisão que o preso seja levado até a sua presença. Isso está na lei, mas isso normalmente não acontece. Normalmente não acontece, sem essa necessidade, tá? E outro detalhe interessante é que os presos, provisoriamente, prisão temporária, a prisão provisória, ficarão separados dos demais presos. Então,
No presídio tem os presos com condenação definitiva, os que estão presos preventivamente e os que estão presos temporariamente. Esses que estão presos temporariamente não se misturam com os presos preventivamente e com os presos que já tenham condenação definitiva. Eles não se misturam, a lei veda essa mistura, né? Ou seja, os presos temporariamente devem ficar separados dos demais presos. Por quê? Vamos dizer assim, ocorreu fundadas razões de participação. Então, é uma prisão para investigação. Por isso que o sujeito tem que ficar separadamente dos demais presos. Isso não significa que ele tem que ficar sozinho numa cela, não é isso. Por exemplo, pode ter um CDP que ele tem uma